Pessoal, começou os spoilers iniciais de One Piece, a gente já vai teorizar sobre o capítulo 1152, eu vou explicar muita coisa pra vocês com base nos spoilers aqui. Começando que o Gaban explica que os Cavaleiros Sagrados não são invencíveis, mas que para derrotar o Luffy tem que melhorar o hack do rei. Não é de agora que a gente sabe que o hack vem sendo aprimorado, melhorado. Na batalha contra o Katakuri, o Luffy aperfeiçoou o hack da observação. Em Wano com o Ryogoyo, o Luffy aperfeiçoou o hack do armamento. E também no final de Wano, o Luffy aprendeu que o hack do rei serve para atacar também. E depois tivemos no caso em Egghead e também Elbaf agora, mostrando que o hack do rei tem uma forma acima. A gente viu o hack de Joy Boy estrondoso contra os Gorosei. Depois vimos o hack do Gaban, que deu conta do Somers ali, fez o Somers gritar de pavor. E não só isso, a gente também teve mais uma melhoria no hack da observação. Quando o Chopper caiu de lá de cima junto com o Gaban salvando ele, o Luffy falou, opa, o Chopper acabou de cair. E o Luffy se perguntou, como eu sabia que era o Chopper? Ou seja, o hack da observação, o hack do rei e o hack do armamento tem muito a ser aprimorado ainda para o Luffy conseguir batalhar contra esses inimigos formidáveis. Passando para a informação seguinte, o Gaban diz que mais uma pessoa da tripulação do bando do Chapéu de Palha tem hack do rei. E o Sanji acha que se refere a ele, mas o Gaban fala que é o Zoro, e o Luffy fala que já sabia, pois o Luffy viu, testemunhou em Wano o Zoro usando o hack do rei contra o Kaido de forma inconsciente. Até isso cai por terra uma coisa, muitas pessoas teorizavam que era o hack do rei do Oden que estava na espada, mas não era, e mesmo que fosse, não vai ter hack infinito do Oden na espada dele que passou pro Zoro. Era um hack momentâneo, do mesmo jeito que o MF usou o nó de Joy Boy ali para libertar aquele hack. Ou seja, não é um hack infinito, podia até ser momentâneo, mas o Zoro sim tem hack do rei. Isso já é indicado pra gente de vários meios, só quem não queria enxergar não enxergava, porque era óbvio. Porque o Zoro, ele tem a ambição de ser o maior espadachim do mundo. E essa ambição, logicamente, ele teria o hack do rei. Porém, o fato do Sanji se questionar se era ele que o Gaban estava se referindo, pode dar um indício de que o Sanji vai ter hack do rei também. Lembrando que a gente tem essa imagem aqui, com o Sanji fazendo um trocadilho com a palavra cooking, que é cozinhando. Mas no caso ali, não é cooking, e sim Cock King. Por quê? Porque não é dois O, é C-O-C, não C-O-O. Dá uma reparada ali, indicando que é Color of Conqueror, e o King, indicando que o Sanji sim vai ter hack do rei, o que é plausível, pois Roger, Rayleigh e Gaban tinham hack do rei, por que não Luffy, Zoro e Sanji? Depois temos Hajirudin dizendo que não vai libertar Loki, mas Luffy pede a Loki para se juntar à sua tripulação. Desta forma, Hajirund deveria libertá-lo. Porém, Loki, Hajirund, Zoro e Sanji não concordam com a opinião do Luffy. E isso é interessante, pois isso me remete a Thriller Bark, quando o Luffy convidou o Brook para a tripulação dele, e muita gente no início não queria, depois aceitaram o Brook. Então pode ser que algo similar aconteça aqui com relação ao Loki. Duas opções vêm à minha mente, uma é o Loki no bando do Luffy e a outra é o Loki junto com o Hajirund na grande frota do bando do Chapéu de Palha. Por quê? Primeiro, que o Loki se juntando ao Luffy vai completar o time do Luffy. Como assim? O Luffy diz que queria 10 Nakamas. No caso, ele só tem 9, falta mais um. Ele mesmo não conta. Então falta mais um tripulante pro bando do Chapéu de Palha. Do mesmo jeito que o Barba Negra tem os 10 capitães colossais. Então o Luffy precisa de mais alguém. E essa pessoa, para se juntar ao Luffy, tem que ter um objetivo, tem que ser muito forte e tem que ter um propósito no navio. Como será que eles vão encaixar o Loki ali? E como o Loki poderia juntar ao bando do Chapéu de Palha, sendo que o Sunny é pequeno? No caso, um upgrade para o Sunny. A gente teve no caso a Ripley mostrando para o Frank aquele galho gigantesco da árvore Adam que foi cortado quando pegou fogo por um raio. Então esse galho pode ser usado, esse galho gigantesco, para aprimorar o Sunny. Para fazer o Sunny gigantesco e colocar o Loki dentro dele. Isso é possível. Lembrando que a gente tem aquela imagem onde a gente vê, no caso, um gigante igualzinho ao Loki do lado de Nika contra Imo. Já a outra opção no caso é o Loki junto com o Hajirund se juntar à grande frota da tripulação do bando do Chapéu de Palha, como o Bartolomeu, como os outros demais. E como isso aconteceria? A gente já viu que em Elbaf sempre tem dois capitães,
como no caso Dory e Brog, como no caso Jaru e Joru, e também agora no caso pode ser Hajirudin e no caso Loki sendo os capitães dos novos gigantes piratas guerreiros. Então muita coisa aqui faz sentido, faz conexão. Agora passando para outra informação, o Gaban revela para o Luffy, Loki e Hajirudin que ele e o Shanks estavam em Elbaf durante os eventos daquele dia terrível, que no caso aconteceu 14 anos atrás. Aí a gente volta para aquele flashback 14 anos atrás, o Shanks e o Gaban estavam relaxando e conversando, o Shanks menciona para o Gaban que ele queria montar um bando pirata com o Bug, só que ele diz que não podia. E o Gaban diz, é porque ele é o menino destinado? Será que o Gaban tá falando do Bug? Ou até mesmo do Shanks? Não se referiu direito aqui, vamos ver quando o capítulo sair a quem ele se refere. Se é o Bug ou se é o Shanks, mas isso é interessante, o Bug ser destinado a alguma coisa, ou se é só uma piada ali. E então o Shanks diz que ele tinha a marca do abismo, a mesma marca que os Cavaleiros Sagrados têm, que a Gunko teletransportou eles, que eles foram possuídos por Imo-sama, que eles ficam se regenerando. E aí, já que confirma que o Shanks tinha a marca do abismo, a gente fala aonde foi parar essa marca. Tem dois pontos interessantes aqui para falar. Primeiro, o Shamrock falou que o Shanks uma vez foi para a Terra Sagrada, aonde lá ele foi convocado com certeza pela marca do abismo sem a vontade dele, só que ele decidiu voltar para o mundo humano. E a segunda resposta é aonde está a marca do abismo. Estava no braço do Shanks, foi devorado pelo Rei do Mar, aquele braço que com certeza o Shanks perdeu de propósito para o Rei do Mar, não foi sem querer. No começo, quando o Oda estava escrevendo, até podia ser sem querer, mas agora já não é mais sem querer, foi de propósito. Tanto que quando o Shanks apareceu perto do Barba Branca, ele falou, como um homem forte como você perdeu um braço no West Blue? Ele falou, eu apostei na nova geração. Esse é um ponto interessante. Mas vocês lembram que eles têm poder não só de teletransportar, mas de se regenerar e ser possuído por Imo-sama por causa dessa marca do abismo? Como o braço do Shanks não se regenera então? A resposta é simples, o Shanks está usando seu poderosíssimo hack do rei para conter o seu braço de regenerar. Essa é a aposta mais plausível para mim. O Shanks está usando desde aquela época o seu hack do rei para conter o poder do abismo para o seu braço não se regenerar. É muito plausível isso, vendo que o Shanks tinha a marca do abismo, vendo o nível de poder dos Cavaleiros Sagrados e também vendo o que o hack do rei pode fazer segundo o Gaban. Continuando no flashback de 14 anos atrás, temos o Loki no castelo indo perguntar ao rei Harold por que ele vai se juntar ao governo mundial, o mesmo povo que matou Hux de Shebeck. E aí você se pergunta, imagina a hora que o Loki souber que o Luffy é neto do Garp, o homem que matou Hux de Shebeck, junto com o Roger. A hora que isso vier à tona, que o Loki finalmente souber que o Luffy é neto do Garp, que matou o Hux de Shebeck, nossa, aí o bicho pega, aí eu quero ver mesmo se o Loki vai ou não entrar pro bando do Luffy. Isso deve ser mais perto do final, ou no meio do arco de Elbaf, acredito eu. Mas imagina a hora que o Loki souber. E então o Loki chega ao castelo no exato momento que o rei Harold está sendo perfurado pelos seus próprios soldados. Com certeza esses soldados foram convertidos por Imo para atacar o rei Harold, convertido naquela forma de gigante, de chifre, igual aconteceu com Dory e Brog. Aquilo com certeza aconteceu no passado, porque a gente viu os esqueletos de gigante com chifre lá. A gente viu a grande batalha que aconteceu no passado naquele castelo, onde o Loki, no caso, confrontou todos eles, derrotou e saiu como culpado. Por que saiu como culpado? Porque o Loki é burro. Se fosse esperto ele falava a verdade, mas é meio burro. Então, no caso, já estava na cara que alguma coisa envolvendo o governo mundial aconteceu 14 anos atrás, tanto pela fala do Imo, quanto por outros indícios que foi mostrado no arco de Elbaf até agora. Depois, enquanto isso, Shanks diz a Gaban que ele havia se ligado ao rei Harold uma vez, então queria reencontrá-lo. Nesse momento, uma figura misteriosa rouba a lendária Akuma no Mi de Elbaf. Primeiro, a gente sabe que a lendária fruta de Elbaf já foi roubada e já foi comida pelo Luffy. O Luffy é o Nika. Esse é o ponto crucial aqui. Então, qual fruta o Loki comeu? Se é que ele comeu alguma mesmo? Aqui tem um ponto interessante. Vocês repararam que nesse capítulo fala que o Shanks estava falando com o Gaban, estava conversando, e nesse momento que ele queria ir ver o rei Harold,
alguém misterioso roubou a fruta lendária de Elbaf, esse alguém misterioso poderia ser o Wouzou, a comando do governo mundial, já que ele era um membro da CP9. O governo mundial falou, ó, aquela fruta ali é a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha. Nós temos interesse naquela fruta, ou seja, o governo mundial não falou a verdadeira identidade daquela fruta por Wouzous, e sim só para ele roubá-la. E ele roubou discretamente. E o Shanks percebeu isso, perseguiu o navio dele, atacou o navio e roubou aquela fruta de volta. Só que o Shanks deve ter descoberto que aquela fruta era uma fruta lendária, passada de geração por geração. Ele deveria ter um propósito muito bom para aquela fruta. Ele não queria devolvê-la para Elbaf, porém acabou sendo comida pelo Luffy. E depois o Shanks deve ter levado uma outra fruta qualquer parecida para Elbaf. E foi essa fruta que o Loki comeu. Então a lendária fruta de Elbaf foi comida pelo Luffy e uma outra fruta pelo Loki, se é que ele realmente comeu uma fruta. E aí começa o segundo flashback do capítulo, aonde começa 109 anos atrás, aonde podemos ver um jovem e selvagem rei Harold, que na época não era rei, era só Harold. Ele estava atacando um reino humano. Aí você se pergunta como o rei Harold estava atacando um reino humano se ele jurou ser pacifista lá em Elbaf. Isso foi há 109 anos atrás. Com certeza alguma coisa aconteceu 109 anos atrás que mudou a mentalidade do rei Harold. De um guerreiro para uma pessoa que quer desenvolver o estudo, quer viver de igual para igual com os humanos. Tanto é que era isso que ele ensinava em Elbaf. A gente viu Elbaf mudou, não é um lugar mais de guerreiros. Tanto é que a Ripley falou pro Luffy, eu sou uma das últimas pessoas da última geração de guerreiros. A atual Elbaf não é mais formada por guerreiros. O único guerreiro criança que tem ali em certo ponto é o Colum, porque é filho do Gavan com a Ripley. Tirando isso, os outros já não ensinam mais guerra, não ensinam armamento, nem a usar hack, quem sabe, nem nada. Os outros gigantes ali, as crianças, estão sendo formados para ser pacifistas com base no que o rei Harold deixou ali de legado. E isso é interessante, pois não condiz com o que diz aqui, de que 109 anos atrás, o rei Harold era uma pessoa que estava atacando, destruindo um reino humano. Então alguma coisa aconteceu 109 anos atrás que mudou o jeito do rei Harold ser. Então a gente vai ter esse flashback principal, que vai ser no final do capítulo, vai começar ali, com certeza vai ter uns 2, 3 capítulos desse flashback de 109 anos atrás, para mostrar o passado do rei Harold. Depois voltaremos para o flashback de 14 anos atrás, mostrando o que aconteceu naquele dia terrível, e depois voltaremos ao presente momento. E tem que, no caso, correr um período de tempo aí do Luffy treinando com o Gavan, pois o próprio Gavan fala, o hack do rei do Luffy não é forte o suficiente para ele ir para a briga agora. Então ele precisa de treinamento. E vocês o que acham? Comentem aí para nós. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Falou, fui!